Não é tão difícil imaginar algo misterioso como navios e aviões desaparecendo no terrível Triângulo das Bermudas. Afinal, o oceano é grande e cheio de maravilhas, apesar de tudo. Porém, e se fosse um lago? Isso não é tão absurdo se falarmos de um lago tão grande quanto Michigan. Sim, o Triângulo de Michigan é algo incrível e, ao mesmo tempo, estranhamente inexplicável. Em primeiro lugar, vamos conhecer mais sobre o responsável por tantos desaparecimentos inexplicáveis. Os Grandes Lagos da América do Norte são todos enormes, e o Michigan em si é o quarto maior de água doce do mundo. Com uma superfície de 58 mil quilômetros quadrados, ele tem muito espaço para ter seu próprio triângulo capaz de encher de navios em um piscar de olhos. Agora, sobre esse triângulo, situa-se na metade inferior do lago, com um canto em Manitowoc, em Wisconsin, e outros dois em Ludington e Benton Harbor, em Michigan. É 16 vezes menor que o Triângulo das Bermudas, e estranhos acontecimentos ocorrem aqui com uma frequência menor, especialmente se você tiver em mente a diferença de tamanho. Algumas testemunhas relataram ter visto um brilho estranho sob a superfície. Outras juram que viram um OVNI nos céus sobre o lago. E muitas simplesmente se sentem desconfortáveis por estar lá. E então, pronto para mergulhar? O primeiro caso aconteceu no século XVII, quando os Grandes Lagos começaram a se tornar um meio de transportar bens para comércio. Essa também foi uma época em que os exploradores estavam tentando encontrar a passagem do Noroeste para conectar os oceanos Atlântico e Pacífico. Os Grandes Lagos, obviamente, se revelariam infrutíferos nessa busca, mas não se sabia disso naquela época. De qualquer maneira, em agosto de 1679, um navio francês chamado Le Griffon navegava pelas águas desconhecidas dos Grandes Lagos. Foi a primeira embarcação de grande porte a navegar ali, e sua missão de estabelecer uma rota comercial de larga escala na região estava indo muito bem. Mas quando chegou ao lago Michigan, o Le Griffon simplesmente desapareceu. Bem, aqui precisamos esclarecer algumas coisas primeiro. Naquela época, um navio desaparecer não era exatamente um mistério para render manchetes como hoje. Veja, se você não tem meios de detecção de navios como radares e nenhum meio de comunicação rápida como o rádio, o desaparecimento é o que tecnicamente acontece a cada navio que encontra seu fim de uma forma ou de outra. Mas esta história tem muitas peças faltantes no quebra-cabeça. Por exemplo, a causa do desaparecimento do Le Griffon nunca foi totalmente esclarecida. Alguns indícios apontam para uma tempestade repentina, enquanto outros acreditam que foram comerciantes rivais que atacaram e destruíram o navio, ou até mesmo um motim da tripulação. Muitas teorias, sem respostas reais. O mais estranho é que os restos de Le Griffon nunca foram encontrados. É um mistério, e as buscas continuam até hoje. Muitos caçadores de destroços afirmam ter encontrado o navio, mas nenhum deles foi confirmado. Eu acho que a boa notícia é que essa busca incessante pelo local de descanso de Le Griffon, no fundo do lago Michigan, resultou na descoberta acidental de outros navios perdidos que afundaram lá. Mas e o Le Griffon? Nem sinal. Não teve a mesma sorte. Mesmo que a razão do desaparecimento do Le Griffon tenha sido uma tempestade repentina, ela poderia ser um mau presságio dos próximos séculos que viriam? Bem, pode ter sido, porque esse sumiço foi apenas o começo de uma série de eventos inexplicáveis. O próximo desaparecimento notável aconteceu em 1891, com a escuna Thomas Hume. Ela foi bem reforçada para sua finalidade, transportar enormes quantidades de madeira de Muskegon para Chicago, mas estes reforços não conseguiram salvar a embarcação. Enquanto navegava ao lado de seu navio irmão, o Rose Simons, que aliás também seria engolido pelo lago Michigan 2 décadas depois, em 1912, uma tempestade se aproximou no horizonte. O Rose Simons decidiu voltar para Chicago, enquanto a Thomas Hume tentou resistir à tempestade. A embarcação nunca voltou para seu porto de origem. A busca foi iniciada quase imediatamente, mas sem resultados por quase 120 anos. Isso é, até que um navio que se acredita ser o Thomas Hume, mas nunca se confirmou, foi avaliado em 2010. Se a tumba submarina da escuna foi ou não encontrada, uma coisa é certa: essa não foi a primeira
e não seria a última vítima levada pelo Triângulo de Michigan. Havia também a Rosabelle. Também era uma escuna de madeira que partiu em sua última viagem de High Island para Benton Harbor em 1921. Ela também nunca chegou ao seu destino e foi encontrada mais tarde à deriva nas águas do Lago Michigan, depois de ser virada por alguma grande força. Parece que a Rosabelle sofreu danos graves em seu casco, como se algo tivesse colidido com ela ao longo do caminho. Mas o fato é que não havia outros navios em qualquer lugar perto do local em que Rosabelle estava. Para aumentar o mistério, a tripulação do navio nunca foi encontrada e nunca mais se ouviu falar dela. E aí, já está com os cabelos em pé neste momento? Ah, mas espere, porque tem acontecimentos ainda mais estranhos envolvendo este lago misterioso. Em 28 de abril de 1937, o capitão George R. Donner estava comandando seu cargueiro chamado McFarland através do gelo dos Grandes Lagos. Foi uma viagem dura e uma noite sem dormir cheia de tensão havia deixado o capitão bem cansado. Depois de atravessar o gelo e entrar nas águas mais seguras do Lago Michigan, se ele soubesse, Donner decidiu fazer uma pausa antes de atracar em Port Washington. Ele instruiu sua tripulação a não perturbá-lo até que chegassem. Entrou em sua cabine e a trancou por dentro. A tripulação tentou chamá-lo quando chegaram ao porto, mas ele não estava respondendo. Finalmente, em pânico, pois seu capitão poderia estar precisando de ajuda, invadiram sua cabine. Mas o homem não estava lá. Depois de uma busca meticulosa em cada centímetro do navio, nenhum vestígio de Donner foi encontrado. Até hoje, o mistério do desaparecimento do capitão não tem uma resposta confiável do que possa ter acontecido. Com o início dos tempos modernos, pode parecer que os mistérios estão se extinguindo. A ecolocalização ajuda os especialistas a encontrarem navios naufragados. Os dispositivos de comunicação e aparelhos GPS mantêm a guarda costeira constantemente atualizada sobre o estado e o paradeiro de qualquer navio na água. E até as próprias embarcações estão mais resistentes do que nunca. Mas por outro lado, quanto mais seguros os tempos em que vivemos, menos explicáveis são as situações em que tudo dá terrivelmente errado. E quando os dispositivos sofisticados não conseguem explicar o que você não entende, é um sentimento particularmente assustador. Esta próxima história é o resumo desse sentimento aterrorizante de medo, e deu o que falar em 1950. Para começar, não aconteceu com um navio, e sim com um avião. O voo 2501 da Northwest Orient Airlines decolou de Nova York e seguia para Seattle em 23 de junho. Quando a aeronave sobrevoava a área do Triângulo do Lago Michigan, um relatório preocupante veio dos pilotos. Eles solicitaram uma descida para 762 metros por causa de algumas descargas elétricas no ar. Depois disso, saiu do radar. Parece que o voo 2501 encontrou uma nuvem de tempestade. O avião teve um mau funcionamento e caiu no Lago Michigan. E mesmo com todos os esforços para tentar encontrar os destroços, não houve sucesso. Os sonares não localizaram nada, e os mergulhadores que vasculharam todo o fundo do lago conseguiram encontrar apenas alguns fragmentos. O corpo principal do avião DC-4 nunca foi encontrado, e sem isso, a causa do acidente permaneceu um mistério também. Segundo relatos, 2 policiais viram uma estranha luz vermelha pairando sobre o lago exatamente no mesmo dia em que o avião desapareceu. A luz permaneceu lá por cerca de 10 minutos e então desapareceu. É possível que o que viram tenha sido um sprite vermelho, um tipo raro de raio produzido por uma descarga elétrica positiva em vez de negativa, como é habitual em relâmpagos. Mas esses geralmente aparecem apenas em áreas muito acima das nuvens trovejantes. Como eles poderiam estar relacionados ao desaparecimento do avião, ainda é desconhecido. A anomalia do Triângulo do Lago Michigan, se existir o que quer que seja, continua sendo um gigantesco ponto de interrogação flamejante no mapa dos Estados Unidos. E fica cada vez mais complicada à medida que novas descobertas começam a se desdobrar. Somente o tempo gasto em pesquisas adicionais, investigações e caça aos destroços dirá quantos desses estranhos eventos realmente apontam para algo misterioso que aconteceu nesta região do lago e quantos deles foram apenas erros ou coincidências trágicas.
Enquanto isso, é simplesmente uma das maiores fontes de mistério até hoje. Agora, uma pergunta. Existem corpos geográficos misteriosos onde você mora? Compartilhe conosco nos comentários. Se aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e compartilhe com seus amigos. Mas ei, não desapareça ainda! Não antes de escolher entre os mais de 2.000 vídeos legais que temos para você conferir. É só clicar no da esquerda ou da direita e aproveitar. Fique no lado incrível da vida!